Então, gente, sobre os transportes através da membrana, nós temos dois tipos, o transporte passivo e o transporte ativo. Vamos estudar detalhadamente cada um. Primeiro, transporte passivo. O nome já diz, é passivo. Se é passivo, ocorre sem gasto de energia. Lembrem primeiro disso, tá? E não esqueçam nunca mais. Se o transporte é passivo, ocorre sem o gasto de energia. Então, a passagem das substâncias através da membrana se faz sem o consumo ou o gasto de energia, que energia na célula o que fornece energia para a célula é um nucleotídeo chamado ATP, tá, gente? Então, ATP é a energia, tá? Energia. Então, primeiro, como é que essas substâncias entram? Elas entram através da difusão, tá? Então, o que é a difusão? A difusão, gente, é o fluxo de partículas, moléculas, íons que acontecem dentro da membrana, tá? E elas seguem um padrão. Isso vocês não podem esquecer nunca mais. As substâncias, elas passam do local onde elas estão mais concentradas para o local onde elas estão menos concentradas, tá, gente? Toda e qualquer partícula existente dentro da célula, seja ela partícula sólida ou líquida, ela segue o gradiente de concentração, não esqueçam disso. Ou seja, o que é gradiente de concentração? As substâncias passam do local onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas até que atinja o equilíbrio, tá? Então, se existe uma substância que está fora da célula em grande concentração, ela vai entrar na célula através do transporte passivo. Tá, gente? Seguindo o gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos, até que se ocorra o equilíbrio. Não esqueçam disso nunca mais, tá? Só terminar de ler para vocês, ó. É o fluxo de partículas, moléculas e íons de uma célula que estejam em maior concentração para outra região de menor concentração dessa partícula. Esse fluxo ou passagem de partículas é feito até que se estabeleça uma situação de equilíbrio entre as duas regiões. Observem nessa figurinha, vejam só. Aqui eu tenho a membrana, ó, vocês conhecem as bolinhas, vocês já sabem que isso aqui é a membrana plasmática. Aqui eu teria o meio externo da célula e aqui dentro eu teria o meio interno da célula. Vejam que essas bolinhas aqui, elas estão em alta concentração do lado externo, do lado de fora, em baixa concentração no lado interno da célula, ou seja, no meio intercelular. Então, o que é que vai acontecer aqui? Essas, naturalmente, porque o transporte passivo ele é natural, ele ocorre de forma natural, essas substâncias elas vão entrar, a seta indica que ela está entrando na célula. Ela vai entrar na célula seguindo o gradiente de concentração, ou seja, passando do local onde tem mais para onde tem menos, tá certo, gente? Até que se chegue o equilíbrio. E quais são as substâncias que passam dessa forma, professora, para a célula? Até aqui elas, ó. A água, o oxigênio, o CO2, que é o gás carbono, monossacarídeos, que são tipos de açúcares bem pequenininho, aminoácidos e substâncias lipossolúveis, substâncias de gordura, certo, gente? Lipídica. São exemplos de substâncias que ela entra ou sai da célula por difusão, de onde tem mais para onde tem menos. Não esqueçam disso, tá? Aí o primeiro exemplo aqui de difusão que a gente vai falar aqui é a difusão simples, tá? A difusão simples segue tudo aquilo que eu acabei de falar. As substâncias, elas passam de onde tem mais para onde tem menos, tá, gente? Só que na difusão simples, as partículas, elas atravessam a membrana plasmática, tá? Como vocês podem ver nessa figurinha aqui, olha só, tem algumas partículas que passam diretamente pela membrana e tem algumas que passam diretamente pela proteína, tá? Aqui a função da proteína que eu disse a vocês, agora em pouco. Eu disse, lá no modelo mosaico fluido, eu disse, eu vou já dizer a vocês qual é a função dessa proteína. Então, uma das funções da proteína é ser canal, é permitir que substâncias entrem e que substâncias saiam da célula, tá? Então, vocês observem aqui que algumas substâncias, elas entram na célula pelas proteínas, ó. Tá? Então, as substâncias que entram na célula, seguindo ou saem da célula, seguindo o gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos, e atravessa diretamente a membrana, esse transporte é a difusão simples, não esqueçam disso. Olha aqui essa imagem bonitinha, essa animação, vejam só. Aqui nós temos aqui o meio interno da célula, a substância ela está mais concentrada aqui dentro do que aqui fora, como vocês podem ver. Então, ela tende a naturalmente sair da célula por difusão simples. Como é que eu sei que é difusão simples? Porque ela está atravessando a membrana, ó. Atravessou a membrana, é difusão simples, tá, gente? Passou de onde tem mais para onde tem menos, correto? Não gastou energia, é passivo, tá? Não esqueçam desses pequenos detalhes.
Próximo. Já a difusão facilitada segue o mesmo princípio da difusão. As substâncias elas passam de onde tem mais para onde tem menos, não gasta energia, só que uma proteína ajuda essa passagem. Por isso que é difusão facilitada, porque quem é que facilita a passagem dessa substância? É uma proteína, tá? Então veja assim, a passagem de substância através da membrana é feita com a ajuda de proteínas da própria membrana, denominadas geneticamente de permeases. É um nomezinho que se dá a essas proteínas que funcionam como transportadoras. Algumas permeases, elas formam canais proteicos que comunicam o meio intercelular com o meio extracelular, com o meio interno da célula com o meio externo da célula, tá, gente? Enquanto outras, elas se ligam às moléculas de soluto, carregando-as de um lado para outro, também seguindo esse gradiente de concentração. Então, vocês podem observar na animação, ó. Algumas proteínas são canais, simplesmente elas deixam passar, que foi isso aqui que a gente acabou de ler. E algumas proteínas, elas são carregadoras, é que elas carregam mesmo. Ela entra lá na célula, pega a substância e carrega para fora, tá? Então, aqui são os dois tipos de proteínas, as carregadoras e as canais. Existem esses dois tipos, tá? Aí, aqui eu tenho a osmose. A osmose é um tipo também de transporte passivo, porque ocorre sem o gasto de energia, só que é o transporte dos líquidos, tá? Difusão apenas de solvente. E o solvente da célula, vocês sabem que é a água, tá? Então, a água, ela se movimenta, ela não entra na célula, a gente não vai dizer que ela entra por difusão simples ou facilitada, ela entra por osmose, tá? Então, como é que a osmose funciona? Segue o mesmo padrão, a substância passa de onde tem mais para onde tem menos, tá? E a proteína, ela atravessa aqui as proteínas, a gente chama proteína, aqui ó, vocês podem olhar, é chamada de aquapóreo, tá? Aquapóreo é o nome da proteína que essa água fica sendo transportada. Aqui nós temos as moléculas de água, elas saindo através da osmose, tá? Aí deixa eu explicar aqui umas denominações que é extremamente importante, tá? Então, na osmose, apenas do solvente, que é apenas de água, tá, gente? Ela se faz da solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica? É uma solução que tem muita água e pouco sal, tá? Então, se ela tem muita água, a água ela passa de onde tem mais para onde tem menos, tá, gente? Então, vejam só, hipotônica. Aqui tá escrito assim, menos concentrada ou mais diluída. O que é que significa isso? Significa que ela tem mais água do que sais, tá? Então, se ela tem muita água, a solução ela é hipotônica. Não esqueçam, hipotônica, ela tem muita água. Para uma solução hipertônica, o que é que significa isso? Ela tem pouca água. Então, a osmose se faz de uma solução hipotônica com muita água para uma solução hipertônica com pouca água. Traduzindo, resumindo, de onde tem mais para onde tem menos. Só que na osmose tem esses nomes, então a gente tem que usar. Hipotônica para hipertônica. De onde tem mais água para onde tem pouca água. Não esqueçam disso, tá? Para não confundir, porque esses nomezinhos um pouquinho chato, tá? Então, esse transporte dessa água, da solução hipotônica para a solução hipertônica, se dá até que ocorra a situação que a célula fique isotônica, ou seja, com a mesma concentração, tá? Então, olha essas figurinhas que eu coloquei aqui do lado. Aqui eu tenho uma hemácia, uma célula que ela está hipertônica. Como é que eu sei que essa célula está hipertônica? Se vocês olharem aqui, a setinha está indicando que a célula está perdendo água. Se ela perdeu tanta água que ela ficou o quê? Murchinha. Se ela ficou sequinha, ela tem mais sais do que água. Então, a célula ela é hipertônica. Ela tem pouquinha água, chega ela tá murchinha. Então, a célula está no estado de hipertônica. Ela tem pouca água, tá, gente? Aí eu olho aqui essa segunda. Ela tá, cadê a setinha? Tá entrando água e tá saindo água, ela tá no estágio normal. Ela tá isotônica, ou seja, essa célula está em equilíbrio. Ela tem a quantidade de água que entra, a quantidade que sai está em equilíbrio, tá, gente? E aí lá na última figurinha, vocês observem que a célula ela está no estágio de cheia demais. Ela tem muita água, então se ela tem muita água, então é porque ela está hipotônica, tá, gente? Tá certo? Deixa eu dar um exemplo de osmose aqui que acontece no nosso dia a dia, tá? Porque isso acontece na cozinha da nossa casa, na geladeira, o tempo todo. Um exemplo. Você vai preparar um bife, cortou a carne fresca lá, colocou sal.
Quando passam uns minutinhos, você observe que aquela carne está pingando água. Ou seja, o que aconteceu ali? Aconteceu a osmose. A água, as células da carne estavam cheias de água. Quando eu coloquei o sal em cima, o sal puxou a água. É isso que acontece, ele puxou a água. A água passou do local onde tinha mais, que era dentro da célula da carne, que era a carne, para onde tinha menos, que era a superfície, que o sal. Desde que o mundo é mundo, a gente entende que o sal puxa por água, né? A gente até fala isso, quando a gente come uma comida muito salgada, a gente fica com mais sede, né? Por quê? Porque tem uma grande concentração de sais no nosso corpo. Outro exemplo de osmose, que foi até uma questão que caiu no Enem, eu não lembro se foi o Enem 2017 ou foi 2018. Caiu lá uma questão no Enem que pedia para o aluno, que era um caso de uma feijoada, foi feita uma feijoada e essa feijoada ficou muito salgada. Então pedia para o aluno o que é que o aluno deveria fazer para tirar o sal daquele feijão, para diminuir a quantidade de sal daquele feijão. Então tinha várias situações, e a situação correta seria adicionar batatas. Batata, vocês sabem que é um tubérculo, que é um caule, que ele é rico em água. Então quando a gente coloca a batata no feijão, o que é que vai acontecer? A batata, ela vai liberar água e vai absorver sal. Então, se o feijão está muito salgado, uma ótima dica era sim adicionar batatas no feijão, para cozinhar junto com o feijão, e aí a batata iria fornecer mais água, o feijão ia absorver o sal. Então isso é exemplo de osmose. A água sempre ela passa do local onde está mais para onde tem menos, tá? Então se o feijão tinha muito sal, então tinha pouca água, tá? Então a batata tinha muita água, a água ia sair de forma natural por osmose da batata para o feijão, e da mesma forma a batata iria absorver sal, e isso ia equilibrar mais ou menos a feijoada. Uma questão bem interessante de coisas que acontece no nosso dia a dia, tá, gente? Observem essa figurinha agora, eu vou perguntar para vocês, tá? Vejam só, aqui eu tenho um experimento. Eu tenho uma solução 1, eu tenho uma solução 2 e eu tenho uma solução 3. Na solução 1, eu peguei a solução, água com sal. Eu coloquei a célula dentro, lá na 1, tá, gente? A célula, ela murchou. O que aconteceu com essa célula? O que foi? Ela ganhou, ela perdeu ou ela absorveu água? Tá, gente? Se ela murchou, aconteceu o quê, pessoal? Ela o quê? Absorveu ou perdeu água? Se ela tá murcha, logicamente ela perdeu. Essa célula, ela tá hipertônica, tá hipotônica ou tá isotônica? Quando ela perde água e fica com muito sal, né? Lá pela figurinha anterior, se vocês forem colar, que eu não vou voltar para vocês colarem. Se vocês voltarem, vocês vão ver que quando a célula ela perde água, ela fica hipertônica, tá? Então ela murcha. Tá? Na solução 2, vocês observem aqui que eu fiz uma solução, coloquei água e sal, tá? Só que eu deixei ela diferente. Então, na solução 1 significa que eu coloquei muito sal, tá? Se a célula perdeu água para a solução, então significa que tinha muito sal na minha solução. Na 2, aconteceu o que com a célula? Vocês notam que a célula está em equilíbrio. Se a célula está em equilíbrio, significa o quê? Perdeu muita água, absorveu muita água, ou ela está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Então, a mesma quantidade de água que está entrando está saindo. Então, essa solução ela está isotônica, a célula está isotônica, está equilibrada. Já lá na 3, você olha que a célula, ela sofreu até uma explosão, ela absorveu tanta água que ela explodiu, tá? Matou a célula. Isso aí significa que se ela absorve muita água, então ela está hipotônica, tá, gente? Mais água do que sais. Foi isso que aconteceu na solução 3. Então, aqui alguns exemplos só para vocês entenderem, tá, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Agora, o transporte ativo. O nome já diz, ativo, é gasto de energia. Toda vez que falar de transporte ativo, lembrem-se de gastar energia. Para que a célula realize o transporte ativo, ela precisa gastar energia. Porque o passivo, as substâncias passam naturalmente de onde tem mais para onde tem menos. Já no ativo, não. Ela acontece diferente, que eu vou explicar agora para vocês. Vejam só. Muitas substâncias entram ou saem das células, atravessando a membrana plasmática por meio
por um mecanismo de transporte ativo, que é o contrário do transporte passivo, que é a difusão, requer gasto de energia, que é o ATP, tá, gente? Esse processo ele é realizado contra o gradiente de concentração. Enquanto o transporte passivo passa de onde tem mais para onde tem menos, o transporte ativo passa de onde tem menos para onde tem mais. Por isso que é chamado contra o gradiente de concentração. Observem nessa figurinha aqui, vejam só. Para ser uma figurinha dessa, tem lá um raiozinho, lá o ATP, automaticamente ligue isso ao transporte ativo, tá, gente? A seta indica que as substâncias estão passando de onde tem menos para onde tem mais. É transporte ativo, tá, gente? As duas dicas básicas para diferenciar transporte passivo e transporte ativo, tá, gente? Aqui eu tenho um dos principais exemplos. A bomba de sódio e potássio não é o único exemplo de transporte ativo que acontece na célula, mas é o mais famoso. Então, vamos entender o que é essa bomba de sódio e potássio. O íon de sódio, que é o Na+, aqui, gente, ele tem maior concentração no meio extracelular, ou seja, fora da célula tem ele em alta concentração. Já no meio intracelular ocorre o contrário, tem muita concentração de potássio, tá? Fora da célula tem muito sódio e dentro da célula tem muito potássio. Mas mesmo assim a célula ela quer mais potássio dentro dela, tá? Então naturalmente esse potássio iria sair da célula seguindo o transporte passivo e naturalmente o sódio iria entrar na célula seguindo o transporte passivo. Mas a célula ela quer muito potássio dentro dela, ela quer manter isso. Então o que é que ela faz? Ela gasta energia para trazer o potássio para dentro dela e para empurrar o sódio para fora, mesmo dentro da célula possuindo muito potássio. Tá? Então como é que isso acontece? Isso acontece através de uma proteína transportadora específicas que ela estabelece a ligação com os íons produzidos conduzindo para dentro e para fora da célula. Para que isso aconteça é necessário o gasto de ATP. Vejam só a figurinha para vocês entenderem. Como eu disse, tem muito sódio fora, muito potássio dentro. Mesmo assim a célula quer potássio, então o que ela faz? Vejam só aqui a primeira figurinha. Ela gasta energia, ela pega ATP, ela pega o sódio, que está dentro da célula, que tem pouca quantidade, e ela joga para fora, onde tem muito. E enquanto ela faz isso, vejam aqui na figurinha 2, aqui embaixo, ó, ela pega, não, aqui mesmo, ela pega o potássio que está fora, se liga o potássio e joga o potássio para dentro. Então, quando ela faz isso, ela gasta energia. Então, trazendo para vocês a bomba de sódio e potássio, a célula quer muito potássio e quer jogar o sódio. Então, ela faz isso contra o gradiente de concentração, de onde tem menos para onde tem mais. Não esqueçam disso.